Olá, boa noite. Bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindos. Eu hoje não poderia deixar de colocar uma rosa vermelha. Boa noite, bem-vindos aos que estão chegando. Oi, oi, Eliane, Aurélio, Flora. Aguardando Eliane. E Que bom! não podia deixar de me vestir um pouco flamenca hoje à noite. Que maravilha! Também botei uma rosa aqui, ó. Tem umas rosas aqui. Oi, oi, todo mundo, bem-vindos. A gente dá um minutinho para quem tiver que chegar. E aí? Tudo ótimo? Tudo Que ótimo? delícia estar aqui com você. Muito bom. Muito bom estar aqui para bater esse bate-papo. Então, hoje a gente vai falar com a Eliane Carvalho, que é minha professora de flamenco, minha amiga, aromaterapeuta, bailaora, diretora, né, do Estúdio Gesto. Tem que assistir com uma. Se você quiser botar uma rosa, Aurélio, pode colocar também. E, e Eliane, ela também é alquimista, né? Da Escola Joel Aleixo. E uma amiga que eu encontrei quando eu cheguei aqui no Rio, foi maravilhoso. E a Eliane, ela traz essa dança, né, esse autoconhecimento para dentro do Estúdio Gesto, né? Sempre falando das mil possibilidades que o flamenco já nos oferece, né, para esse autoconhecimento, enraizamento, empoderamento. Mas você também trouxe outras danças. Eu sempre achei isso muito legal quando eu cheguei no Estúdio Gesto, de você misturar às vezes o flamenco com samba, né? Ou enfim, com outros ritmos, e mostrar pra gente que a gente pode sempre trazer, né, esse empoderamento, pouco importa, o ritmo mesmo, né? Que é uma questão de trazer o corpo, trazer a alma para dentro do corpo, né? E aí eu queria que você falasse um pouco disso também, disso tudo. Oi, Karina. E, e contar um pouco como é que você chegou até aí, né? Porque no começo eu imagino que não foi tão assim de cara, né? E outra coisa que é muito particular das aulas da Eliane é que sempre tem um vidrinho de óleo essencial. Sempre. Sempre. E, e aí eu queria saber como é que você chegou até aí, qual é a tua experiência também, enfim, com a aromaterapia dentro dessas aulas, o que que você acha que isso pode trazer, como ajuda, como ferramenta também junto com a dança, né? Então, primeiro fala da gente pra gente do teu percurso, como é que foi? Primeiro, eu te agradecer o convite de estar aqui, dizer que é uma alegria para mim estar aqui conversando com você, né? Uma grande amiga também, que foi maravilhoso te encontrar. E muito inspirador também. E também estando aqui no Instagram da Filha da Terra, que eu vi você, né, plantar essa empresa tão bonita, que a gente tem tanta credibilidade, que eu fico tão feliz de ter perto, né? Porque o óleo essencial é uma coisa que a gente tem que confiar.
E é uma empresa que você traz com propósito, com conhecimento, né? Então é muito bacana a gente ter cada vez mais essa possibilidade, né, de ter acesso a esses lugares. Então, estou feliz de estar aqui no Instagram da Filha da Terra e com você. Duas felicidades. E dizer que, na verdade, foi um pouco intuitivo, né? A gente completou no Gesto esse ano 20 anos de escola. Na verdade, 20 anos de espetáculos e 14 anos dessa sede, né? Eu já dou aula de flamenco há 26 anos. Eu comecei muito jovem. Então, eu sinto que, de alguma maneira, a minha alma ficava um pouco inquieta de que precisava de alguma coisa, né, para entrar, né? Porque a arte tem essa coisa que a gente estava conversando de entrar no inconsciente, né? O flamenco tem Sim. essa, te pede esse mergulho, né? Você precisa de mais ferramentas do que só a sua musculatura. Então, às vezes, o treinamento ele não é suficiente para te dar coragem desse mergulho em você mesmo, que é o que você vai precisar em cena, né? Isso é uma questão da dança de muitos e muitos tempos. E fui buscando, eu sempre ia buscar. No primeiro momento, eu buscava os poemas. Então, eu lia muitos poemas antes de entrar em cena. Eu lia os poemas na aula. Eu sentia que aquele verso, foi o meu primeiro acesso, assim, a alguma coisa que não era objetiva, que eu sentia que dava um efeito na aula. Aí, acabei que eu fiz um mestrado sobre isso. Um mestrado em dança, em estudos contemporâneos das artes, na UF, sobre como a palavra poética pode alterar a qualidade e a criação de um intérprete na dança contemporânea. Sim. E foi nesse percurso assim, isso ao longo da vida muitas coisas foram acontecendo, mas foi nesse mergulho do mestrado que eu eu fiz uma aula com a diretora da faculdade de dança lá da Paris 8, lá da Sorbonne, e Uhum. ela deu um treino onde o óleo essencial entrava. Uau! Eu fiquei muito impactada, que eles chamavam de ateliês do sentir. Eu fiquei muito impactada. E ela usou um óleo de lavanda, que em tese a gente não usaria numa aula de dança, de movimento, mas era uma investigação sobre queda, né? Na dança contemporânea, sobre queda. Então, ele ajudava essa coragem, né? Ele dava essa calma. E Sim. o que eu não sei, assim, a gente acredita nisso, né? Então a gente acredita nessas memórias, porque eu fiquei tão impactada com aquilo que depois eu conversei com outros colegas que nem lembravam que tinha um óleo. Então, você vê, né? Cada um vê o que quer, vê o que Sim. lembra, se conecta com o que pode, né? Porque aquilo faz parte da sua história, porque são muitas histórias, são muitas coisas boas, né? E algumas coisas fazem muito sentido para nós. E aí eu lembro que eu fiquei muito impactada com aquilo. E o exercício era em dupla. Então a gente tinha que olhar a nossa dupla. E eu, quando olhei a minha dupla depois do óleo, ela tinha mudado completamente. E uma coisa que eu acho que é interessante sobre os óleos essenciais, para a gente falar, era uma sala com 40 pessoas com muito ruído, né? As pessoas se jogavam no chão, na dança contemporânea, na queda. E depois da lavanda, silêncio. Uau! Tá. Silêncio. As quedas todas cadenciadas, assim, os corpos ganharam uma horizontalidade, não uma verticalidade Sim. necessário a um trabalho de queda. Eu É, fiquei apaixonada, é. registrei, né? Tava no auge do mestrado, comecei, aí tinha ensaios do gesto, eu falei, bom, acho que eu vou comprar uma laranja. Isso foi o meu primeiro movimento, assim, vou comprar uma laranja doce, porque é o cheiro de Sevilha. Totalmente intuitivo. Vou usar essa laranja doce, sem saber que trazia alegria, nada. E falava, gente, estamos em Sevilha, traz essa energia. E pai, comprava alguns, né? Comprava os óleos essenciais, Uhum. mas não tinha ideia. Aí chegou um tempo que eu falei, não, eu vou ter que estudar isso. Aí eu encontrei a Pratique, que era uma escola, Sim. e aí me formei em aromaterapeuta, né? Logo depois eu te conheci. Então, assim, e demorou um tempo entre que essa informação, né, dos ateliês do sentir chegassem, ficou registrado. Mas Sim. a prática deles, desse grande teórico chamado Hubert Godard, ele é incrível, ele é um rolfista, né? Um bailarino que se lesionou, virou rolfista e criou um pensamento muito incrível sobre como existe ainda na dança uma coisa um pouco atrasada de que todo aquecimento é bom para todo mundo, né? Para umas pessoas esse aquecimento pode ser uma potência e para outros pode ser um paralisante. Que é a mesma coisa que a gente sabe que acontece com óleo, né? Não é porque ele é bom que ele é bom para todo mundo, né? Sim. Pode ser
de repente, você entrar com uma rosa para uma pessoa que não está preparada, né? Pode ser um paralisante. Então, É. a Se gente. conectar com a sua história, né? Então, É, certeza. então, eu sinto que esse momento de conhecer esse trabalho do Hubert Godard foi muito inspirador para mim. É como se várias intuições lá, esses dias até que a gente fez a festa para Santa Sara, uma aluna lembrou que, sei lá, em 2000 eu falava assim: respira no pé. X, né? Intuitivo. Então eu sinto que a gente tem esse desejo sempre me habitou, que o outro pudesse estar no corpo dele bem. Então eu senti essa responsabilidade muito jovem como professora de que aquela tinha que ser uma experiência muito boa, que era além de entregar aquele passo, porque eu sabia que aquele passo não faria a pessoa dançar. Né? Sim. Eu senti essa responsabilidade. Isso logo muito jovem no gesto, na história do gesto, a gente tem o gesto solidário que a gente dança nos asilos, a gente dança nos orfanatos. Eu sentia que esse movimento amoroso na troca com o outro transformava a gente como artista, né? Então, como é que a gente se prepara para essa troca, né? Como que eu me preparo? Se eu não me dou, eu não posso te dar, né? Então, são muitos processos terapêuticos tão profundos que a gente vê numa aula de dança, quando a pessoa olha aquele espelhão, ela põe aquele sapato, né? Tem tanto desejo ali, tem tanto medo, né? Como que, como professora, eu posso ajudar isso, né? Porque Uhum. também sinto que eu também senti esse medo. Então, esse medo não é de uma pessoa, né? Esse medo é esse desconhecido desse corpo, dessa dança, desse desejo. Se a gente fala de flamenco, a gente está falando também de memória, né? Porque é uma dança ancestral, a gente sabe disso, a gente tem essa crença. Então, é algo forte que eu estou trazendo. Então, eu sempre me senti muito responsável por esses encontros, né? E, ao mesmo tempo, também muito grata, assim. É uma coisa assim, a dança me salvou tantas vezes nessa vida, né? Assim, é algo que sempre me faz voltar para minha alma, assim, ela me lembra por que eu estou aqui, né? Sim. Então, Muito forte, né? eu sempre senti vontade de dividir isso, sabe? De dividir essa alegria, né? Que não tem a ver com quanto você pode performar, pelo contrário, né? Tem a ver com quanto você pode se amar. Para você sair num tablado bem e não ser uma pessoa competitiva, você tem que estar muito bem com você, Sim. né? Então, O que a sempre gente ainda tentei. não encontra na dança de maneira assim tão fácil, né? A Não, dançar é se expor e é de alguma maneira estar competindo com o outro, né? Porque tem aquela história de fazer bem, de dar é, o passo certo, né? Então, pelo menos para mim, né? Eu sempre acreditei que eu não podia dançar, né? Que eu não ia saber dançar. Então, quando eu peitei um pouco esse medo e que eu fui à busca do flamenco, inicialmente para encontrar, né, eu estava em todo um trabalho profundo de encontrar as minhas raízes e, bom, minha mãe, né, de origem espanhola e tudo mais, e o Flamengo começou a me chamar. E quando eu encontrei você, você abre realmente nas tuas aulas, né, essa possibilidade de ser você, né? Claro que tem a técnica, né? Mas você não tá naquela rigidez, né? Você logo nos diz que cada um vai trazer a sua individualidade. E isso é assim, é, abrir as portas, justamente para mim, pelo menos foi assim essa coisa, nossa, então tá bom, então eu posso dançar. não, e sabe que é uma coisa linda? Porque te olhando dançar, né? Você tem uma força imensa, né? E se a gente for olhar, todos nós trazemos essa força, né? E a gente pensa, a gente não pode mais estar em 2020, mulheres não se fortalecendo. A gente não tem mais esse tempo, Certeza. né? Os nossos encontros, eles têm que ser encontros e todos aprendem, né? Eu nunca vou esquecer o dia que você chegou no gesto, que era o gesto de portas abertas, né? E eu tava lá com os olhos, naquela minha loucura. E aí você sentou assim e falou: Ai, eu sou aromaterapeuta. Eu falei: Ai, meu pai. Aí você falou: Ainda bem que você explicou direitinho. Eu falei: Ufa. E quando você usa esses óleos essenciais nas aulas, mas também
né? Bom, a gente teve a oportunidade de fazer aquelas maravilhosas sinergias para o espetáculo, mas isso a gente vai falar depois. Mas quando você usa nas aulas, quando você usa nos seus alunos, você vê, você experiencia essa, sei lá, uma mudança? O que que acontece para você? Como é que você vivencia de juntar essa aromaterapia com a dança? Então, foi esse processo intuitivo, né, que eu te falei, né, que aconteceu com essa experiência com a França e tal, e depois sumiu, e eu peguei essas laranjas de Sevilha, fui. E nesse momento que eu ainda não sabia, isso é muito legal, né? Assim, eu não sabia o que a laranja poderia causar, a laranja doce, e isso acontecia. Isso eu acho muito legal, porque a gente está falando de aproximações que vêm a partir da intuição, né? A arte é o lugar da intuição. A terapia, por mais que a gente estude, a terapia vai funcionar quando a gente está aberto à nossa intuição, a olhar para o outro. Então, eu sinto que o trabalho do professor, pelo menos para mim, e tem sido assim ao longo da minha vida, é olhar para o outro. Agora, por exemplo, que eu me tornei terapeuta, é muito interessante porque, na verdade, é o mesmo olhar, Sim. né? São outros conhecimentos que eu adquiri para esse olhar, mas é o mesmo olhar, né? Uhum. Isso é muito bacana. Eu fiz uma pós-graduação em preparação corporal também, junto com o mestrado e de atores. E aí, nesse momento da preparação, eu também percebi que o mais importante era olhar, né? Então, eu acho que isso tudo que você está falando vem dessa calma do encontro, né? E assim, de repente, a gente pode um pouco catalogar que um cedro vai ser bom para a gente aterrar, Isso. mas às vezes para uma pessoa não vai, né? E ela vai te surpreender. Para ela, aterramento vai ser outra coisa. Uhum. Então, eu sinto que eu sinto um efeito imenso, assim, sinto que vários alunos do gesto viraram aromaterapeutas, só isso já é um, né? A gente tem três alunos que viraram aromaterapeuta. Isso é uma alegria, né? Isso me conta que esse fluxo é real, né? Todo Uhum. mundo tem, a galera é fã da Filha da Terra, todo mundo tem os olhos, né? Agora a gente foi dançar na Colômbia. Várias alunas tinham os seus olhos, a gente deixou um pouco dos olhos lá, porque as bailarinas de lá ficaram amando. Então, assim, existe uma conexão a partir desse conforto, porque o óleo, você querendo ou não, ele vai atuar no seu inconsciente. Não é uma escolha, né? A gente sabe, estudando, que ele vai atuar. E ele traz esse conforto para esse momento de vulnerabilidade que você vai entrar em cena. Ou no momento em que você está querendo descobrir coisas do seu corpo que você não consegue com a mente. Uhum. A gente já sabe que não. Então, para o professor de dança, é uma ferramenta e tanto. Incrível, né? Se você pensar que a dança é uma forma de mergulho, né? Então, assim, a gente tem vários valores aqui em questão, né? Para que, qual a função dessa dança na sua vida, né? Uhum. E aí eu fico pensando no que você falou da coisa da individualidade, é muito louco porque o flamenco, ele, quando a gente fala olha para uma pessoa de verdade, é quando ela é ela mesma. Uhum. Nunca é quando ela faz um passo, né? É. Esse olho, você fala, uau, só ela poderia fazer isso, mas ninguém, né? É um Então, momento, né? Como a gente fala. é um momento, e é um momento muito singular, onde só aquela alma tem aquela construção, mais ninguém no planeta. Uhum. Então, eu sinto que a natureza do flamenco é essa. Ele Sim. não, ele só vai chegar perto de você se você se doar, se abrir, Uhum. É né? doação. Exatamente isso, né? Né? Ele quer você inteiro, ele não quer Sempre metade. sempre fala quando a gente participa, né, desses espetáculos com os velhinhos e tudo mais, porque a Eliane, a escola, né, faz espetáculos com as alunas e alunos, né, eu esqueci o nome, é uma casa de idosos que a gente É, foi, o né, Trio dos e Anciãos isso, e o e aí, Anália Franco. isso, e lá você falou, é, eu tinha começado ainda, eu não fazia, sei lá quantos meses eu tinha na escola, mas eu não acreditava poder subir naquele palco. E era muito importante ouvir, né? Você falar, você está aqui para se doar ao outro, né? E no final do espetáculo veio uma senhorinha que largou a bengala, sei lá o que que ela tinha, e veio assim para tirar foto com a gente. Então é realmente essa doação, né? Quando você o passo
quase que nesse momento ele não tem mais importância nenhuma, né? É. O importante é essa doação, é você estar ali presente para o É, outro, né? e aí tem um paradoxo que é, na verdade, quando a gente começa a estudar dança, a gente gosta de estudar os passos, né? Assim, quanto Sim, melhor você tiver no ferramental, é como assim, como na alquimia. Você nunca vai poder parar de estudar alquimia, porque é algo muito complexo que você nunca vai, né? Assim, você vai aprofundando à medida do que essas portas vão abrindo. A dança é igual, né? Então, assim, eu tô sempre fazendo aula de dança. Quem gosta de dançar, gosta de estudar. Fato. sim, Então, a questão é, eu não posso confundir esse desejo de estudar o passo com permissão para bailar, né? exato. Porque senão eu vou ter o que eu converso com as meninas. Eu acho assim, essa imagem muito importante, assim, pensando nos olhos, porque assim, se eu tenho uma gaveta sem fundo, eu posso jogar um caminhão, que é pouco, Uhum, né? Então eu posso construir a minha trajetória, memória afetiva muscular, que a gente sabe que é assim, né? O músculo tem sim, memória. É com esse músculo que tem memória, que não tem consciência, nem é consciente que você vai dançar, de fato. Então, uhum, se o seu treinamento cotidianamente, por isso o óleo é tão importante, ele não traz conforto, ele não traz segurança, ele não traz coragem, você não faz contato com esse medo, porque ele é real, tem que olhar para a cara dele. Quando você menos esperar, ele vai aparecer. E ele certo. pode te paralisar, né? Então, eu sinto que é muito importante que a gente entenda o estudo como possibilidade. Então, se eu tenho essa gavetinha sem fundo, eu vou lá e coloco uma tela, não precisa nem botar uma madeira, põe uma tela. Se eu pôr uma tela, que isso significa auto-amor, auto-perdão, isso que eu estou fazendo já é bastante coisa, né? Agora, por exemplo, que a gente está tendo essa experiência de dançar online, eu Sim, tenho visto uma melhora impressionante dos alunos, porque a gente está olhando para lugares que a gente nunca olhou, mas a uhum, partir do afeto que foi construído nessa trajetória, certo. né? Sim, Então, a gente tem chegado a lugares que eu ontem, tipo, precisei até pôr um microfone, tipo Madonna, porque de tão frenética que estava a aula, porque a gente conseguiu criar, né? A gente sabe que o campo existe independente de presença. uhum, Isso ainda é muito novo no campo do corpo, né, do ensino, mas tem sido possível. Então, eu penso, se na nossa caminhada a gente não presta atenção na maneira como eu treino, se eu não me acolho no treinamento, essa telinha não fica. Então, uhum. eu vou jogando caminhão de coisa ali e parece que eu não tenho nada. Tá E isso sempre. a gente está falando de bailarinas que têm muita competência Uhum, física, mas tem pouquíssimo contentamento, sim, né? E isso, claro, a gente já sabe terapeuticamente que faz parte da história da pessoa, né? São processos que são importantes. Todo mundo passa um pouco por isso em algum momento, né? Mas eu sinto que, como professor, esse é o meu maior desejo, que essa gaveta tenha uma tela embaixo para que as coisas que você coloque ali possam florescer. Porque se sim, você não tiver uma tela embaixo, que é esse contorno, que é essa borda, que é esse auto-amor, né? Que só você pode dar para você, né? Então você não vai projetar no seu professor, você não vai projetar no seu colega, né? uhum, Você está olhando para você mesmo, né? Então você vai se nutrindo. Eu tenho pensado muito nessa imagem de nutrição. Será que essa dança tem me nutrido? Porque senão a gente faz coisas incríveis, remates maravilhosos, parará, como se fossem uns desnutridos diante da comida, né? sim. O Diante vazio. do banquete. Uhum, E eu sinto que quando eu tô com as pessoas que têm dançando em cena, né? Que pensam, têm esse sentimento como eu, a gente pode tocar o céu. Você estava no dia do aniversário do gesto, que a gente fez aquele tablado? Aquele dia eu achei muito uhum, especial. É raríssimo acontecer. Precisa de muitas variáveis, né? Porque flamenco a gente não faz sozinho. Tem que ter os músicos, tem que estar todo mundo na mesma vibração, todo mundo tem que querer. É muita variável, né? e é muito maravilhoso. Muito, muito. Eu E sinto que é justamente quando a gente se encontrou para fazer aquelas sinergias maravilhosas, né? Que foram, que a gente foi um pouco descobrindo ali o que que a gente podia colocar para cada dança, para cada palo, né? E aí eu ficava perguntando para você, mas como é que é esse aqui? Ah, esse aqui é mais feminino, mais sensual. Esse aqui, aí você ia me descrevendo um pouco.
Você depois do espetáculo, você teve contato com as pessoas que tiveram, né, essa sinergia? E como é que foi, assim? Qual foi a vivência? O que que elas contaram para você? Deu, assim, fez diferença na Vou vivência? contar. Essa é uma experiência muito bacana que eu tive com a Gina. Ela, a Filha da Terra apoiou, né? A marca apoiou o espetáculo A Flor da Vida. E a gente fez uma sinergia, né? Que é a mistura de um ou mais olhos para Hum? cada coreografia. Então, teve um momento, quem quiser ver lá no Instagram do Gesto, tem uma foto, eu amo aquela foto, que a gente tem o roteiro do show em vidrinhos, né? Eu acho legal visualizar isso, né? Tá escrito o roteiro na ordem, colocado em vidrinhos e em misturas, em sinergias que a gente pensou juntas, né? E é bacana quando a gente sentou para olhar tudo aquilo, né? Como que um mar de possibilidades aparece, né? Então, como que a gente não está falando de uma afirmação de um jeito, de outro jeito, né? Que Não isso tem nada, passa, né? isso É, passa pela sensibilidade, passa pelo campo, que são valores que a gente tem, né? Assim, nesse sentido dessa amorosidade, né? Desse encontro, da sua disponibilidade de estar ali, né? Eu sou muito agradecida, foi muito lindo tudo. foi muito legal. E eu sinto que todo mundo sentiu muito impacto. Inclusive, a gente tinha uma preocupação que algumas pessoas usavam mais de um, porque dançavam várias coreografias, né? E as pessoas foram passando em cima, né? A gente teve uma preocupação que é interessante a gente falar, que era colocar um mesmo óleo em todos, né? Então, a gente tinha alecrim Uma unidade, né? para a gente ter uma mesma frequência em todo mundo, né? Na verdade, a gente tomou banho de alecrim, né? Ciganada tomando banho de alecrim. Foi. Bem cigano, bem mágico, bem protetor, aquele alecrim, né? Maravilhoso. E eu sinto que foi muito legal quando a gente sentou ali também, como que a gente foi falando sobre os palos, né? E aí a gente foi levantando, e esse palo, o que que ele tem, né? O palo flamenco, o ritmo, Sim, né? Que é legal a gente falar que no flamenco cada ritmo, cada palo é um mundo, né? Um fala de sedução, o outro fala de dor, o outro fala de transbordamento, sim, como os próprios olhos, né? sim. E como que aquilo, eu lembro da gente sentada, a gente foi puxando fios, né? Pode ser por aqui, mas também pode ser por aqui. Será que é tanto por aqui, né? E como foi gostoso pensar essa complexidade dos dois lados, né? A gente sentia uma complexidade. Para mim não foi super fácil, assim, bom, eu não conheço, né, os palos, né, muitos deles eu nem tinha ouvido falar, mas a dificuldade, quer dizer, não a dificuldade, o desafio era poder trazer essa frequência, não é tão fácil assim fazer uma sinergia, né, É. porque Não perder a mão, né? justamente você pode mexer, né, com o emocional, né, com a Sim. frequência da pessoa. Então a gente ficava assim, mas será? Vamos botar Será um que a gente vai? desse aí, sai todo mundo lá enlouquecido pelo teatro. Optou, Então, a gente foi mais conservadora, assim, porque a gente sabia que era para usar em cena, né? Isso é e- interessante também da gente falar, por exemplo, um óleo como o patchouli ou óleos de mais transformação, não são óleos que você vai usar quando você vai sair em cena, que você está precisando né, de apoio, de abrigo, de energia, né? Mas foi muito legal. Eu lembro que o do Tientos foi ficando cada vez mais complexo, foi o mais que, né? foram 7 ou mais E a olhos que gente teve que fazer ajuste, né? fiz. Interessante, Foi. assim, era uma coreografia desafiadora. Então aí você vê que o campo puxa, né? E Foi você desafiador falava, para nós vocês também. vão ter que ter muita força, vão ter que, nossa. E aí a gente tentava, né, trazer essa força para a sinergia, né, com os óleos essenciais. Foi muito legal. Foi uma experiência muito legal. Muito Eu quero mesmo. dizer que tem muitas pessoas muito queridas aqui que a gente não respondeu, porque falando coisas lindas, que a Yara Castro está aqui, Oi, eu não conheço a Yara, professora, mas um dia desses a gente vai se e conhecer. a Fabíola, que foi minha aluna da Lunares, né? Está aqui E também. Karina, a Dai está aqui, pessoas falando coisas lindas. É que a gente está no meio da conversa e a gente não consegue nem ver, né? Mas que elas falaram de presentes, também acho que vocês todas que estão aqui são presentes de Deus, né? E que esses encontros que o Flamengo nos proporciona, né? A gente sabe que a gente vem
de alguma memória, né? Que são encontros muito regenerativos, que são de apoio, que são de egrégora, né? Que são para a gente fortalecer, que são para a gente curar. Então, eu acredito muito nessa dança que traz para todas as mulheres essa potência. Então, eu tenho que ser alguém que sustenta a sua potência. E para isso, eu tenho que dar para mim mesma, Uhum. né? E você é um sol, né, na vida da gente, quando a gente entra naquele. Justamente quando eu escrevi chamando as pessoas para verem a live, eu não podia deixar de usar a palavra celebrar, né? Porque Eliane está sempre celebrando, né? Isso é realmente maravilhoso de poder ter essa energia de estar celebrando o tempo todo a vida, o momento ali e levar a gente junto com você para esse mundo solar, né? De fogo mesmo. Isso a gente encontra muito na tua aula. Nossa, é uma gratidão imensa de ter, sim, o flamenco com amor. A Yara tá falando. Agora, eu tenho uma É alegria, isso, é assim, muito amor. de ter encontrado também grandes parceiros, né? Porque eu sinto que o gesto, ele é maior que eu, né? Assim, eu tenho uma grande parceira como a Milene, né? Que Sim, tá lá, uma artista impressionante, uma professora impressionante e que tem esses valores também, né? Isso não é fácil da gente estar no mesmo tempo, na mesma cidade, com a mesma possibilidade. Então, a gente vai vendo que tem uma ajuda, né? Para que algo se faça, né? Ter o Miguel perto da gente também, né? Que vem dar aula. A gente tem uma força. Então, eu acho muito legal a gente pensar que a gente tem que estar sempre unido, né? Assim, estando perto de profissionais que te inspiram, trazendo esses profissionais, como a Yara vem, né? E dar aula e trazer essa força. E isso tem tudo tem a ver com essa coisa da gente estar tranquilo com a nossa arte, né? Então a gente pode estar com muitas pessoas que brilham. Porque se eu estou me sentindo insegura, todo mundo vai ser uma ameaça. Eu acho isso muito claro. importante no Flamengo, sabe? Ou entre as mulheres do passado, né? Que esse pensamento, ou na dança, a competitividade vai existir se a gente não tiver nutrido, mas se a gente fomentar essa nutrição, né? A gente pode encontrar isso como possibilidade. E o outro pode começar a ser um grande companheiro, né? Num tablado, quando você sente alguém te ralear, a força da palma, né? É tão familiar, né? É tão aqui, Com não é certeza. lá, Uhum. né? E aí você sabe que eu tenho essa tese que eu já tinha, mas foi um pouco também com essa inspiração quando eu entrei na escola de alquimia, que eu comecei a ver a parte da história da alquimia e que está muito conectada com a história do flamenco, né? Então, Sim, a eu gente já fui falou pirando mais vezes nisso, assim. disso. E a alquimia para mim é inteiramente flamenco também. O flamenco dentro da Total. alquimia, a alquimia dentro do flamenco, os dois não Eu acho que estão juntos. essa força dá para nós, né? Por exemplo, o corpo da alquimia. As pernas são a terra e o fogo, né? Em cima é o ar e a água, no meio a gente junta. É completamente o que é o flamenco, é didaticamente o que é o flamenco, né? Um pé de flamenco que tem muita água vai sapatear mal, né? Sim. Sem força, não é o lugar, né? A água não é para estar ali. Então, eu sinto que as imagens alquímicas, as forças que a alquimia tem, também tem ajudado a gente nessa caminhada. Tanto que os dois últimos nomes de espetáculos, um era a Árvore da Vida, né? O Flamenco dos Quatro Elementos, e esse ano foi a Flor da Vida, né? Que é uma geometria sagrada. Então, eu sinto que essa aproximação do flamenco com esses valores, né? Isso tem muito a ver com a minha vida, né? Com a mudança de vida que eu tive, né? Me traz muita alegria, porque eu sinto que eu estou no lugar certo, assim, que eu reencontrei um Flamengo, sabe? Sim. Eu entendi que Flamengo era aquele que eu busquei, por que que eu fiquei tanto tempo, né? Porque eu não consigo viver sem ele, mas é esse, né? Que tem essa memória, né? É Sim. diferente. A A gente está Yara tá falando. ler. É maravilhoso poder potencializar todas as nossas capacidades. Quanto mais a gente é alimentada. A Yara é uma grande professora de flamenco, gente. A gente tem que dar aqui esse oi para ela. Ela foi professora da Milene, ela é grande formadora de flamenco aqui no Brasil, só que agora ela mora na Espanha.
Que maravilha. E você também está sempre trazendo para a gente a possibilidade de encontrar justamente esses professores Sim, que vêm de fora, né? Bom, o Miguel, que já não é mais de fora, o Miguel já é o nosso professor, né? Mesmo total. que esteja em São Paulo. A Milene, claro, a Cissa e, bom, enfim, todos os professores que estão na escola do Gesto trazem essa egrégora com, né, com essas alunas que estão também junto com você há muitos anos, né? Eu tive a impressão de encontrar realmente essa família, né? De ser acolhida justamente, de não estar nesse lugar tendo que mostrar a técnica, ou tendo que mostrar alguma coisa. Então, eu realmente me senti muito acolhida. E a Eliane está sempre trazendo, né, no estúdio esses professores lá de fora para a gente ter um olhar diferente também. Isso também faz a diferença no Estúdio Gesto, né? Eu acho importante, é um movimento de trazer os artistas internacionais, dá trabalho, né? Ter a Tarragona, a Guadalupe, enfim. Mas eu acho importante que não só os professores estudem com essas referências, como todo o corpo de alunos possa ter esse acesso, né? Porque é um impacto, né? É uma inspiração, como um óleo, né? Aquilo vai te atravessar num lugar que você não vai esquecer, você não sabe bem como. Mas eu sinto que o meu corpo é atravessado por todas essas experiências, né? De uma aula com alguém que é um referente internacional, ou às vezes eu estou indo para o teatro, eu olho, tem um sol azul, um céu azul, eu falo, eu quero dançar esse azul. Então, assim, eu sinto que nós, artistas, a gente tem que ter a coragem de se nutrir do que faz a gente pulsar, né? Eu não posso ir para o teatro vazia, porque eu vou lá para entregar, né? Então, aquilo tem que ser um processo de altíssima nutrição para mim. E quando mágicas acontecem, né? Claro que não é sempre assim. Tem dia que a gente vai para o teatro passando mal, vomitando, e tem que fazer o show, né? Mas, e justamente esse dia que você tá assim, você sai de lá revigorado, né? Eu já cansei de ter essa experiência, né? De sair com o corpo físico curado dessa energia, dessa adrenalina. Então, eu gosto de pensar na arte como essa maneira de viver, né? Uma maneira que você escolhe viver a sua vida. Então, é na sua cozinha. Outro dia eu estava temperando um peixe, fazendo uma patada de buleria online, né? Assim, é naturalizar. Isso é muito flamenco, né? Assim, você não dança quando você está em cena. Você dança todo momento, né? A gente está aqui agora, a gente está dançando, porque a gente está trazendo essas memórias para o corpo. É um modo de viver, né? Um estilo de vida, né, trazer isso para sua vida, um pouco como a alquimia, né? Total. E uma vez que você entra na alquimia, ou mesmo a aromaterapia, né? É, eu tô sempre cercada, de óleos essenciais, eu tô sempre Sempre. cercada com esses pensamentos alquímicos, né? A gente não É. vê mais as coisas da mesma maneira. E quando a gente faz a dança, é igual, né? A gente traz isso para dentro da nossa vida, a gente passa, aquilo passa a ser um pouco da gente também, né? E foi incrível. É uma coisa que eu não contei aqui, na verdade, a minha entrada mesmo, a decisão de entrar na escola, eu estava fazendo meu mapa astral, uma revolução, e eu estava esperando para entrar na terapia, e a astróloga estava esperando uma pessoa que não veio. E ela estava fazendo umas sinergias. Ela falou: Você quer que eu faça uma para você? Ela estava fazendo 3 aromas. Eu falei: eu quero, estou aqui esperando. E aí fiz o 3 aromas e saiu camomila, que eu detesto. Tenho pavor, que a gente sabe que é assim, né? Uhum. Bom, e tinha super a ver com o tratamento que eu estava fazendo. Eu fui ler sobre a camomila. Eu falei, gente, chega, vamos estudar de verdade. E aí ela você vê que você é chamado, né? Eu estava numa aula, depois a outra vem. Então a gente tem esses chamados, né? Então, assim, Essa quem está aqui se sente curiosidade. convidado, vai estudar, porque os olhos, eles são maravilhosos, né? Assim, em todos os sentidos, no nível físico, no nível emocional, no nível artístico, que é o que a gente está falando aqui, né? Da gente juntar essas potências, né? Então, pensar a dança como uma ferramenta de autoconhecimento, a gente precisa pressupor que existe uma parte desse treinamento que é inconsciente, Uhum. né? Que é o que a gente mais estuda hoje, que já existe prova. Esse francês tem uma coisa super interessante de a gente contar. Ele foi chamado, ele trabalha nos hospitais para fazer a ponte
Ele treina um dos maiores bailarinos do mundo e ele faz a ponte em hospitais entre os fisioterapeutas e os cirurgiões, porque ele estuda a memória celular. E aí, ele chegou num lugar no hospital que estava estudando mulheres com câncer e eles não estavam entendendo que o movimento pendular do braço, pós-cirúrgico, estava atrapalhando a bacia. E aí ele falou, não, vamos estudar antes, né? Óbvio que já está assim antes da cirurgia. E aí botaram o eletromiógrafo, que é um aparelho que mede o impulso muscular. Então, o lado que estava adoecido, antes da cirurgia, já não tinha esse movimento. Nossa. Ou seja, o corpo já tinha paralisado. Então, ele tem um Sim. artigo maravilhoso, quem quiser buscar, que se chama Buracos Negros. O nome do autor é Hubert Godard. Você encontra na internet, no site da Unirio. Perceveja online. Quem quiser buscar, não deixa de ler. Então, ele estava falando sobre isso. Para onde você olha, né? Que corpo você quer recuperar? Isso na alquimia a gente já sabe, né? Que nem a mulher nem o homem são iguais, enfim. Mas no lugar do músculo, no lugar da ação, a gente ainda tem esse pensamento de corpo-máquina, né? De corpo-resultado, né? De capacidade. Você performa, você não performa, você é capaz. Mas capaz do quê, né? Se no Flamengo, às vezes, parar é a coisa mais linda do mundo, né? Só que em nome dessas coisas, eu sinto que existe uma confusão. Se eu valorizo isso, significa que eu desvalorizo o outro? Não. Não. Né? Não é possível dançar com tranquilidade se você não repetir muito. Porque você também não vai entrar no inconsciente. Então, você tem sim que ter um treinamento bastante intenso. A gente ensaia loucamente, né? Mas é a qualidade de como você entra nessa repetição, de como você entra na aula, que vai transformar para mim o seu resultado. Então, a intenção, o objetivo. Sim, é porque se você, durante o treinamento, lembra quando eu falava com você? Tem que ser bom agora. Tem que ser bom agora, na aula. Não é depois. Não é para chegar a lugar nenhum. Porque esse lugar não vai chegar. Esse lugar, ele fala dessa gaveta sem fundo. Porque esse lugar não vai chegar. Porque quando você tiver mais possibilidade mecânica, você vai querer mais. Então, aquilo vai ser pouco. Porque o nosso pensamento sobre o corpo é escasso na base. Isso é o que eu mais descobri como professora, né? E como bailarina também. Então, se eu não sou capaz de me nutrir com o que acontece naquele momento, existe, por exemplo, passos que eu tive muita dificuldade para aprender. Isso eu descobri comigo mesma, depois que eu comecei a estudar que existia uma memória celular, né, no músculo. Se eu estou num lugar vulnerável e vou fazer aquele passo que me custou muito para aprender, eu erro. Sim. Agora eu já começo até a rir. Mas o tacon, ele cai naquele passo. Porque a memória, ela é feita de afeto. A gente tem que acreditar nisso, porque isso já é provado cientificamente. Provado cientificamente, né? Que a gente aprende melhor quando a gente passa pela emoção, por uma boa emoção. Então, no mestrado, a conclusão lá, o conceito que eu criei chamava o corpo poético, o corpo em estado de invenção, o corpo da poiesis, né? Então, como que eu me mantenho com o corpo em estado de invenção? Só se eu for capaz de ter esse olhar sobre mim mesma. Porque um artista, aí eu entrevistei muitas pessoas nessa pesquisa e perguntava para esse artista já de renome, quantas vezes você acha que você tocou o seu corpo poético? Que você teve num trabalho onde você estava de fato fazendo algo que você tinha vontade, que você tinha vontade dessa invenção. E pouquíssimas vezes. Porque a gente se perde nos trabalhos, né? Na velocidade de estar aqui. São trabalhos importantes, são trabalhos legais. Mas existe uma autoria, existe um processo interno que ele traz um contentamento que nada pode trazer, né? Então, a gente, como artista, a gente não pode fugir desse lugar. Mas, às vezes, a gente foge, porque é uma caixinha preta também. Então, assim, eu sinto que esse trabalho como a poiesis, os olhos, toda essa potência de transformação faz com que o nosso lugar na arte não seja um lugar de trajetória, sabe? Aquela coisa assim, eu já fiz isso tudo, eu cheguei até ali, papapá, e me coloco aqui, armo meu acampamento aqui. Só que a gente não é de armar acampamento e ficar. A gente é um povo de travessia. Não, se chegar, morreu, né? Então, eu sinto que, por exemplo, agora, com esse tempo de dança, com todas as experiências que eu tenho, a sensação boa que eu tenho é que não é trajetória, né? É travessia. Então, assim, porque trajetória é mochila, pesa.
né? E travessia é assim, é uma estrada, você anda, um vai te trazer um bolo, outro vai te dar um abraço, né? Outro você vai dar um abraço e nunca mais vai ver, mas foi lindo ter passado por ali, né? Então, assim, eu sinto que é uma arte, tem um final da vida, o Nietzsche escreveu um livro, né? Que para ele a vida era a obra, a vida da pessoa, a vida como obra de arte, né? Então, eu sinto que o que a dança tem de melhor, que é o que eu gosto de ter lá no gesto, agora a gente está estudando flamenco com os chakras, é o quanto que eu posso abrir a minha percepção. Porque cada pessoa é um mundo, né? Em você vai ser uma coisa, no outro vai ser outra. A gente Sim. encontra mestres, a gente não sabe com quem está falando, né? A gente tem que estar num acesso de um conhecimento horizontalizado, onde todo o tempo a gente está aprendendo e Sim. trocando, né? Sim. Essa travessia, justamente, ela faz com que a gente possa se olhar também, né? E ver. Eu vejo quanto a dança trouxe para mim, né? Como essa coisa do ousar mesmo, né? De ousar estar aqui assim, né? Linda. Porque, como eu falei, né? No início era aquela coisa assim de isso é para quem já sabe, quem tem um dom, né? A gente tem nessa ideia de que dançar, de que a arte é um dom, né? E a arte, ela, né? Eu descobri que a arte, ela tá aí para todo mundo. Todo mundo tem essa Cada um tem a possibilidade. sua, né? E cada um tem a sua arte, exatamente. Como cada um tem a sua medicina, né? Quando eu falo de É. medicina, é também isso, é essa arte, né, interna que a gente depois oferece, né, para os outros com amor. Eu E acho que o encontro traz essa sacralidade desse amor em movimento, sabe? De você deixar que o seu corpo faça esse movimento, né? Quando a gente vê na constelação, né? Que a gente toma a força. E especificamente no flamenco, cada vez mais que eu tenho estudado a alquimia, os olhos e toda essa parte. Existem livros e trabalhos em Granada, nas universidades de Granada, falando sobre o período alquímico flamenco, né? Uma coisa estudada na universidade. eu quero Então, estudar. assim, é maravilhoso também. E, inclusive, uma menina ia me entrevistar agora para o mestrado dela, do trabalho que a gente está fazendo. Então, eu fico pensando que como é bom essa novidade, né? Esse cheiro, essa inspiração, a sensação que eu tenho é que eu estou começando de novo, né? Porque uma cortina se abriu e eu tô com a sensação de quando eu tinha 20 anos, né? Que eu comecei a dançar. É inexplicável essa sensação, porque tem essa leveza, né? É. Tem uma leveza do não de não esperar de ninguém, do mundo, né? Desse mundo em transição, nenhum reconhecimento, nenhum olhar que não seja esse olhar amoroso que você pode se dar. E por isso que eu acho que esse conceito de ferramenta de autoconhecimento é importante, porque é um trabalho seu com você mesmo, como na terapia, né? Nenhum terapeuta vai fazer isso por você. Mas você tem que atrair os terapeutas que vão te dar as chaves potentes, né? Que Como o bom. professor que vai né? Então, assim, eu acho que a gente sempre atrai os professores que têm a ver com a nossa ressonância, com o nosso momento, né? Os professores que tiveram na minha trajetória, a Vera, o Theo, a própria Taligona, são pessoas que me ajudaram muito na minha travessia. Então, a gente está sempre com essas pessoas, né? A gente precisa abrir os olhos. E é maravilhoso você falar disso também, Eliane, porque é uma ousadia, né, no mundo não só do flamenco, mas da dança, né? Você trazer toda essa visão, né? E trazer com todo o amor que você traz, mas que, querendo ou não, mexe com toda uma estrutura, né? Que estava de alguma maneira ali. E isso é muito bacana, porque é o momento também da gente trazer todo esse amor para tirar essa rigidez. Bom, você já faz isso há muito tempo, né? Como você falou, mais de 20 anos aí, né? Mas para mim, quando eu fiz, por exemplo, dança, né, na universidade, a gente tinha aula, podia. Era muito rígido. A dança tem esse olhar, né? Eu Ainda tinha tem.
olhar da rigidez na dança, né? Porque foi o que eu vivi também, porque, né, eu Mas é tinha uma pauta, é normal, né? e, essa abertura que você fez para mim, e eu tenho certeza que não é só para mim, para muitas pessoas, né, que passam pelo Estúdio Gesto, é uma, nossa, é um portal, né? É um portal. E Foi com a muito bom. aromaterapia, então, é um sonho, né? O Eu paraíso. sinto que foi muito bom para mim ter feito mestrado, encontrar essas referências na Sorbonne, né, que é a maior faculdade de dança do mundo, assim, né, que no sentido dessa pesquisa, porque várias coisas que eu já fazia intuitivas, eu me senti segura nesse Sim. lugar que alguém vai falar assim, você tá completamente louca. Beleza, eu tô louca com uma galera que eu super gosto, assim. Eu tô afinada com essa loucura desse. Então, assim, eu sinto que foi muito importante, isso já tem algum tempo que eu defendi o mestrado, né? Já há uns 7 anos. Uhum. Foi um divisor de águas, no sentido de que muitas coisas que eu fazia intuitivamente, eu encontrei um embasamento teórico. Foi uma pesquisa muito linda, foi muito alegre ter feito, né? Muito trabalhoso, mas então eu sinto que isso que você fala de ser meio incompreendida, né? Essa tá doida, essa aí tá doida. O mestrado, ele me colocou numa outra trilha também. Eu gosto muito de estudar, né? Então, meu lado mercurial ficou feliz da vida, né? Eu mergulhada nos livros, eu li mais de Uhum. 200 livros nessa pesquisa. Então, eu li livro de todo tipo de anatomia que você possa imaginar, porque como eu estava pesquisando memória celular, né? Então, tipo, tem muitas camadas de anatomia. Então, às vezes na dança a gente não está pensando nisso, mas isso para mim era primordial, né? Se você quer um corpo em estado de invenção, você não pode pensar num corpo máquina, Sim. né? E desde de lá, eu conheci um outro lado, né? Fora da alquimia e tudo mais, que é imenso, né? A gente tem um respaldo científico. Se você vai na física quântica, então nem se fala, né? Sim. Existe uma resposta muscular que é alterada por um pensamento. Sim. Então, se todo dia eu digo eu não sou capaz, o músculo não vai levantar. Com Porque você certeza. está comandando. Isso no nível consciente. Agora imagina que aí a gente trabalha, ok, a gente passa o óleo, não. Agora imagine esse emaranhado num nível inconsciente. Como nós, mulheres, é importantíssimo que a gente fale isso. Até outro dia, dançar era coisa de prostituta, de teatro de revista. A gente está falando de 2 gerações para trás, gente. É nada. É nada. Né? É nada. A gente já sabe pelo DNA, pelos estudos Uhum. mais rígidos, que são 5 gerações. Né? Existe uma não permissão em todos os corpos, Sim. né? Então, assim, é sobre isso que a gente está falando. É sobre que corpo você vai debruçar esses exercícios, né? Sobre que trama tão linda que não chega ali na sua sala por acaso, né? Então, eu tenho esse respeito, assim, eu sinto que o movimento de ir dançar, ele para mim é sagrado. Então, eu sempre olhei para esse aluno com essa corresponsabilidade desse encontro, né? Claro que cada um tem a sua parte, né? Eu sinto também Sim. que eu fui ficando, Mas quanto mais terapia eu fiz, melhor nisso, porque você não quer salvar ninguém, né? Porque às vezes a pessoa quer se afogar, tá tudo bem. não, mas assim, eu tenho uma gratidão imensa por essa possibilidade, porque você abriu, assim, realmente para mim é um portal, né? O Estúdio Gesto para mim é um portal, é o antes e o depois. Quem entra, eu tenho certeza que todas as alunas que estão aqui pensam a mesma coisa. Realmente é maravilhoso. Todas as professoras e tudo isso que vocês trazem para a gente, esse acolhimento, né? E toda essa sabedoria aí, né? Que você traz esse amor, assim, tá vendo? Esse amor, esse acolhimento, esse respeito, né, pela individualidade, porque estúdio é cura. Então é isso mesmo, estúdio gesto é cura. E bom, a gente só tem mais 5 minutinhos, assim, passa muito Muito rápido. rápido. Mas tá uma delícia estar aqui com você. O vídeo vai ficar de qualquer jeito para as pessoas que queiram ver depois, né, no YouTube. Eu mando para você também. Mas é isso, é agradecimento puro, né? Da minha parte também. Por ter
conhecido essa possibilidade realmente, né? Eu já me imaginava quando eu cheguei no Rio, que eu fui procurar essas aulas de flamenco, eu não imaginava, mesmo se a minha alma já estava, né, procurando por isso, mas eu conscientemente não imaginava que eu ia encontrar esse lugar tão acolhedor, tão maravilhoso e amigos de vida, né? De vida que eu reencontrei lá. Eu acho que isso é por isso que eu te falo que o gesto é maior que eu, e eu acho isso muito bacana, sabe? Porque quando a gente deixa que as coisas existam, né? Cada coisa pode ter o seu tamanho, né? Para que Hum, muitos artistas possam estar lá, né? sim, E ele possa existir, né? Com todos os fluxos e travessias que tenham que acontecer, né? Então, assim, é muito legal saber que a responsabilidade que eu sempre tive, muito jovem, né? Eu me sentia muito responsável. Eu já levava 50 mulheres para dançar desde os 20 anos. Pensa, é muito tempo, né? É muito tempo na estrada, né? No taxímetro, como a gente brinca, né? Então, eu sinto que essa fluidez para a minha parte de terapeuta, agora que eu estou muito apaixonada e feliz, eu, claro, olho para o corpo, né? O corpo é a minha primeira. Não tem como não olhar para o corpo, né? É um olhar muito direto que eu tenho, mas é uma alegria poder juntar tudo isso, sabe? Eu não me sinto mais partida, né? uhum, Teve um momento que eu estava lá e cá, agora eu já estou assim. E é legal que as pessoas que vão chegar lá vão encontrar nisso como um valor, né? Esse valor de cura, beleza. esse valor de encontro, de respeito, né? Que as mulheres possam estar unidas, né? Que acabou esse tempo de competitividade, não dá mais tempo. A A gente gente vai ter. encontra tudo isso lá. E então o estúdio, para quem não conhece ainda, né, o Estúdio Gesto, quem for fazer uma aula com a Eliane ou mesmo com os outros professores, esperem encontrar tudo isso que a gente acabou de falar, né? E o vidrinho de óleo essencial que ela escolhe, né? Segundo o que ela vai querer trazer como frequência. E ela vai trazendo esse olhinho pra gente, com muito amor, com muito carinho, né? E a gente vai descobrindo, se descobrindo, e esse ambiente de amizade, de carinho que existe no Estúdio Gesto, e que eu tenho muita gratidão Ó, com. tem uma novidade maravilhosa. Agora em junho, a gente vai fazer duas coisas muito legais. A gente vai fazer. Foi meu aniversário em maio e eu resolvi devolver ao universo tudo que a dança me deu. Então, eu vou dar um curso de 6 aulas online para quem nunca dançou. Vai ser uma grande aventura. Então, quem está aqui se sentiu convidado, fica ligado na página do Gesto, né? Que é Estúdio Underline Gesto. Ou pergunta para a Gina, aqui na Filha da Terra. Então, eu estou muito animada com essas 6 aulas para quem nunca bailou e com uma sugestão de dançar pela casa, de dançar na cozinha. Eu estou muito animada com esse curso. Você sabe que eu gosto de ensinar para quem nunca dançou. E vou começar um curso novo com a Milene chamado Flamenco e os Chakras, um curso oficial que são 9 encontros. E que é uma grande viagem entre o flamenco e os chakras, que é uma pesquisa nossa em comum, né? E, então a gente está muito feliz com essa possibilidade dessas experiências online. E quem quiser também, as aulas estão lindíssimas online, é só se juntar. A gente só tem E vai ter que encerrar, mas eu te agradeço muito de ter eu aceitado, também. né? Foi um Vai prazer. ficar lá, a gente vai colocar então o Instagram também do Estúdio Gesto. Quem quiser entrar em contato, aproveitem, as aulas continuam online, né? E são maravilhosas, todos os professores maravilhosos, eu só tenho que agradecer. E eu também. E em Muito breve obrigada. a gente vai começar, a gente vai estar juntos também, né? A A gente gente está nessas travessias alquímicas, essa travessia. flamencas, aromaterapêuticas. Ou Beijo, seja, em volta da fogueira, né, Gina? Muito obrigada. tá? Foi Obrigada, maravilhoso. Um obrigada beijo. que veio Tchau, nos ouvir. gente. Beijos.